O Alagoas acontece e continua perseguindo os passos da Bienal, da 10ª Bienal do Livro de Alagoas, que é feita pela UFAL, pela Universidade Federal de Alagoas, pela EduFal, pelos todos os departamentos da UFAL. E a gente traz hoje aqui mais uma escritora, né? Mais uma escritora que lançou durante a Bienal um livro importantíssimo, que é a Larissa Custódio, a Larissa C. de França, Larissa Custódio, que não é mais uma promessa, já é uma realidade da jovem intelectualidade alagoana. A Larissa, ela é professora, é advogada, professora e é musicista também. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso, mas principalmente e em especial ao livro que ela lançou, que tem uma temática muito importante para os dias de hoje, para os dias atuais. Já era e agora se consagra como uma temática que está na ponta de lança das discussões da cultura, né, que a gente trava hoje no país. Larissa, muito obrigado pela tua vinda aqui, tá? Eu te disse que te entrevistar é um prazer danado, que eu queria fazer isso, inclusive, em outro, muito embora nosso estúdio aqui seja muito legal, mas eu queria aproveitar, né, para a gente talvez ter feito essa entrevista, a gente fará outras, com certeza, né, mas até num teatro, num lugar onde houvesse piano, mas a gente selecionou aí algumas coisas, tem algumas surpresas aí, e a gente vai rodar ao desenrolar do programa. Muito obrigado, viu, pela sua vinda aqui. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é ótimo estar aqui. Isso. Bom, você acompanha, Larissa, a discussão cultural há muito tempo, não é? Eu me lembro desde você estudante ainda, né? Eu acho que você ainda era estudante, quando nós começamos um movimento cultural, começou uma discussão sobre a lei de incentivo, e você participava bastante lá no MISA, né? Eu acho que ali você estava ainda terminando o seu curso e já se preocupava com essa questão. Esse foco seu, ele começou há muito tempo, logo no começo da universidade. Como é que você foi aprontando ou afiando os seus estudos para que... Vamos mostrar logo o livro. O livro que a Larissa está lançando é Direitos Culturais e os Desafios das Políticas Públicas na Proteção do Patrimônio Cultural. Está aqui, ó. Lançado na Bienal, foi lançado no dia 15, não é isso? Exatamente. No dia 15, né? Está aqui o livro. Tá bom? Então, fala disso aí. Como é que começa o seu caminho de perseguir esse tema? Como foi na faculdade? Né? Onde veio esse envolvimento com essa questão? Quando estava aquele GT, né, que era um grupo de trabalho sobre a lei do incentivo, eu, na verdade, já era mestranda, assim. Já era. Eu estava desenvolvendo já a dissertação, mas eu era mestranda, assim. Assim, desde o primeiro período da faculdade, na verdade, eu sempre gostei de ler, de escrever, assim. Já escrevi poesia, já fiz roteiro de filme também. Quando eu entrei na faculdade de Direito, inclusive uma das minhas influências para escolher esse curso foi a Clarice Lispector, na época, assim, isso faz um tempinho. Mas, assim, desde o primeiro período que eu lembro que teve a matéria de metodologia, eu já procurei um tema que era na época de plágio, assim, porque era um tema mais próximo, né, dessa área cultural. Aí, na época do TCC, eu fiz... Só tem cuidado, que parece que teu relógio está batendo aí na mesa, mas não tem problema nenhum. Já tiramos o relógio, vamos continuar, pode fazer toque, 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 toque. Sim, continuando. Fazendo TCC, estudando plágio. Não, mas na verdade o plágio foi no primeiro trabalho, no primeiro período. O meu TCC já foi um trabalho muito mais maduro, que foi sobre... Até o nome do meu TCC. Desculpa lhe interromper. A temática plágio se referia a quê? Plágio em música? Plágio em música. Música. Não era plágio literário, não, né? Porque tem... Não, porque na época, assim, eu
eu já tocava e Isso. tal. Eu achei mais interessante, até porque tem mais controvérsia mesmo o plágio musical. É verdade. Não fala assim mais controvérsia, assim, porque até hoje é difícil. É mais aparente, né? Não, e até hoje é difícil definir, principalmente quando é a música inteira, e é muito fácil dizer que é plágio, mas, por exemplo, quando é um trecho, aí tem toda uma série de controvérsias, porque tem quem entende que plágio de música teria que ser pelo menos 8 compassos iguais, tem quem entende que 8 compassos já é muito, que deveria ser menos, aí tem uma controvérsia, assim, muito maior. Certo. O plágio literário, ele é complicado, assim, eu não cheguei a pesquisar sobre ele, mas ele também tem as complicações. Eu falo nisso porque ontem eu tive numa palestra lá na própria Bienal com o professor Leandro, né, e houve uma pergunta nesse sentido do plágio, que se acusa muito o Jorge de Lima de plágio literário quando ele fez o Invenção de Orfeu, né, que é uma epopeia. E o professor Leandro dizia que isso era inverídico, porque o que acontece são influências literárias e algumas citações, né? Porque quem estuda os clássicos, vem estudando e é óbvio que aquilo fica na mente. Então, a Invenção de Orfeu tem influências da Ilíada, né? Tem influências do Dante, então é uma epopeia trazida para o Brasil, mas que tem referências, né? Então é mais complicado. Não, bom, com certeza, mas eu estou interrompendo demais. Aí você dizia do seu TCC. Não, com certeza. Até porque a própria lei de direito autoral dá direito à paródia, Isso. faz parte, inclusive, do processo artístico ter influência e etc. Mas o meu TCC, o meu TCC ficou na época com 100 páginas, até o nome dele é grande, mas foi sobre a área de direitos autorais musicais, também, que era o impacto tecnológico na esfera dos direitos autorais musicais. Nossa, que tema. E a necessidade de harmonização com o direito de acesso à cultura. E o que é que você viu sobre isso aí, assim, em rápidas pinceladas? Né? Não. Porque essa coisa que você fala é interessante, porque é o surgimento dos streamings, né? O surgimento, como é que vai ser cobrado o direito autoral, como é que vai ser tributado às pessoas. Isso é uma discussão, também você está pegando discussões bem atuais, né? E não resolvidas ainda. Na verdade, quando eu fiz esse TCC, foi mais ou menos em 2016 que eu terminei. Assim, eu ainda peguei muito a questão do MP3. Assim, estava começando o stream já tinha, mas ele estava começando. Eu coloquei logo o impacto tecnológico, por quê? Porque eu colocava a influência de cada tecnologia, porque até os primeiros aparelhos que permitiram reproduzir a música, eles já foram muito inovadores, porque antes, para você ouvir música, você tinha que literalmente estar no mesmo lugar onde uma pessoa estivesse tocando ou cantando. A partir da reprodução, começou a se permitir que a música viajasse, que ela independesse de qualquer coisa. Pegou caminho próprio, né? Aí justamente, aí, tipo, cada tecnologia teve sua influência. Por exemplo, o próprio CD, ele tem... se for comparar com o stream, o CD dava um direito autoral maior, mas assim, ainda o CD tinha uns problemas, porque tinha as tributações com base no LP, Isso. A maior parte tradicionalmente ficou com as gravadoras, e a questão dos streams era muito... que o stream, assim, para se ter algum valor, com alguma relevância, tem que ter uma quantidade imensa de visualização, porque o valor, assim, como passa a ser, né, por visualização, né, por audição, é um valor muito pequeno. Aí, para ser um valor minimamente relevante, tem que ter uma quantidade muito grande de gente ouvindo. Tanto que até artistas consagrados falam que o stream é pouco dinheiro que vem deles. Mas aí, como eu fui estudar o direito autoral é considerado um tipo de direito cultural. É porque, na verdade, os direitos culturais, eles abrangem uma série de direitos, tanto que tem as liberdades culturais, que são os direitos de primeira geração, a liberdade de crença também, e a liberdade de crença religiosa, que aí tem a questão dos ritos.
e etc., dos direitos de São segunda... direitos culturais. Então, são direitos culturais, é porque fala muito os direitos culturais como direitos de segunda geração, mas, na verdade, tem todas as gerações de quando direito. quando pensa assim, direitos culturais, a gente exatamente. pensa que é o direito aí ao teatro, aí ao cinema. Também, que é o direito de acesso Não, mas à a gente só cultura. pensa isso, né? Como direito cultural ser esse, né? A gente tem É. direito a ter livro, a gente tem direito, mas Exatamente. pelo que eu estou vendo e pelo que você está dizendo, é bem mais amplo. Bem mais amplo, porque os direitos de segunda geração já é o direito de acesso à cultura, que é esse que é o direito de ter acesso ao teatro. O que eu falei mais no TCC foi a questão do acesso à música, porque eu ainda peguei um pouco o finalzinho da era do MP3, que na época que eu escrevi o TCC estava no final da época do MP3, estava já na época do YouTube, dos streams, que o YouTube é um tipo de streaming, mas até acredito que muito da ideia dos streams vem do YouTube, mas até a própria noção dos anúncios do YouTube, ele veio até de um dos próprios... de uma pessoa assim que eu esqueci o cargo agora, assim, mas que era um dos produtores de gravadora e tal, que ele percebeu que o filho dele não comprava mais CD. Aí ele perguntou como ele ouvia a música. Aí ele explicou para o pai que não fazia nada ilegal, ele não baixava mais música, mas ele ouvia tudo no YouTube. Nessa época do YouTube, tinha anúncio, mas os anúncios não iam para os artistas, iam para outras pessoas. Aí que teve toda aquela coisa que passou um tempo, assim, o YouTube meio interrompido para resolver essa questão, começou a ter aqueles selos como a Vevo e outros selos, que aí foi a forma que encontraram, porque perceberam, assim, que o clipe, que tradicionalmente era um vídeo, assim, de divulgação gratuita, porque a intenção dele era mais de divulgação, mas que tinha visualização, tinha gente anunciando, tinha gente que estava ganhando algum dinheirinho com aquilo. Aí, por isso que passou a ter essa questão dos anúncios passarem aí, pelo menos uma parte para os artistas, que aí começou a se olhar, a ter esse outro olhar monetário mesmo dos direitos autorais no YouTube. E os streams já nasceram com essa visão, realmente pagar algo dos direitos autorais. O streaming tem um lado bom, que praticamente acabaram com a pirataria, porque depois dos streams se baixa muito pouca música, porque teve essa época que a onda era baixar a música e você encontrava músicas de forma ilegal, e que eu falo muito que tinha uma questão do acesso à cultura. Por quê? Porque tinha música que realmente tinha CD que deixava de comprar, porque você passava a ter acesso ao MP3 e podia ouvir no iPod ou no MP3, né? Mas, na verdade, assim, só passou, assim, só teve uma queda mesmo na venda de CDs quando se permitiu que você andasse com aquelas músicas, que quando só se podia ouvir no computador, às vezes até divulgava o CD, porque tinha que ouvir em algum lugar. Mas depois que passou a ter os streams... A pirataria caiu. A pirataria caiu. Mas, assim, quando tinha o MP3, você podia colocar aquele MP3 no celular, no MP3, no iPod, aí que começou a ter queda realmente na venda de CDs. E arrecadação do direito autoral também. Agora tem um outro lado. Qual seria o outro lado? Que muitos artistas que não seriam ouvidos porque assim, não eram conhecidos o bastante para ter gente comprando o CD, mas gente passou a ter acesso, e até músicas difíceis de ter acesso em CD, como músicas mais antigas. O mercado CDs, fonográfico era muito seletivo, CDs. Né? E atendia poucos artistas, né? E também, o produtor independente, a música independente, nunca chegava a todo mundo. Que até hoje até a música independente tem um problema de arrecadação também em relação às... Eu falo assim porque as grandes gravadoras, elas já têm um contrato um pouco melhor com os streams. Os independentes, como ainda tem essa questão da divulgação, o contrato normalmente é pior. Até hoje tem essa questão, mas por outro lado se permitiu um acesso à cultura, que era, vamos dizer... É um conflito entre dois direitos autorais, que eu tratei no meu TCC, que era o conflito de um lado entre o direito autoral e do outro, entre o acesso à cultura, porque entre os independentes, mesmo quem já tinha conseguido lançar um LP, um CD, mas não estava mais disponível para venda no mercado,
mesmo que em um volume menor, mas se passou a ter acesso para ouvir. Então, foi mais ou menos sobre isso que eu tratei no meu TCC, que aí terminei justamente abordando os streams. Mas são esses dois conflitos e a necessidade de harmonizá-los. Assim, aí veio a tese de trabalhar isso. Mais ou menos. Depois do TCC, você disse, bom, porque durante o TCC... É um caminho, né? Porque durante o TCC, na verdade, eu abordei 2 direitos culturais, que é justamente os direitos autorais, que eles são considerados um direito autoral, um direito cultural, e o direito cultural, que é o direito de acesso à cultura, que normalmente, quando se fala nos direitos culturais, o mais falado, assim, acaba sendo o direito de acesso à cultura, que é apenas um dos direitos culturais, na verdade, constitucionalizados, inclusive, e consagrados internacionalmente. Aí, no meu TCC, eu estudei sobre os direitos culturais e aí eu tive a ideia de fazer um projeto de mestrado para continuar a pesquisa, que eu vi que eu gostava de pesquisar, essa área. Aí que veio a ideia, tanto que a minha pesquisa, em um primeiro momento, era mais a pesquisa sobre falta de efetividade dos direitos culturais, mas aí, durante o mestrado, eu percebi que era um tema muito amplo, que realmente é um tema muito amplo, aí eu delimitei mais para investigar o patrimônio cultural, porque o patrimônio cultural ele acabou me interessando, por quê? Porque ele é uma área menos mercadológica. O patrimônio cultural é um tipo de direito, inclusive é um direito de terceira geração, porque é o direito ao meio ambiente cultural, faz parte do direito ao meio ambiente, mas também de segunda geração, porque a proteção dele vai depender de políticas públicas também, de fomento, né, gradativamente. E algo que eu abordo na minha dissertação é muito a questão da educação patrimonial. Até porque, durante a minha pesquisa de campo, eu falei com a Carmen Dantas, eu falei com o Sandro Gamo, falei com a Gardênia Nascimento, que até o nome tem a deles Adriana Guimarães também, que trabalha isso, a Gardênia, tem muita gente trabalhando isso. Eu falei com a Gardênia também. O Sandro, ele me falou muito de legislação, a Carmen IFAM, Dantas. né? O Sandro que é do IFAM, lá do IFAM. O Sandro do IFAM. A Carmen, assim, me falou muito também. E todos eles falaram sobre a falta da educação patrimonial, eles até entendendo que, acima de tudo... Tem um telefone fazendo mas não tem problema não, deixa ele aí. Eu coloquei no silencioso. Deixa ele aí. É pior que eu coloquei no silencioso, não sei o que aconteceu. Está vazando não, o nosso diretor não está vazando. Vamos lá. Pior que eu Descomode não para esse danado. Mas aí, todos eles me falaram sobre... Eles reclamaram até mais da falta de educação, principalmente a Carmen, ela falou até mais da falta de educação patrimonial do que, assim, como a maior falha e que mais impactava de forma negativa na proteção do meio ambiente cultural, que é o patrimônio cultural. Aí, tanto que eu fiz assim, que aí na minha pesquisa eu até utilizei o método hipotético dedutivo e utilizei essa tese, que realmente a falta de políticas públicas na área da educação patrimonial, que aí eu peguei, inclusive, um dispositivo constitucional, porque segundo a Constituição, o patrimônio cultural ele deve ser conservado pelo poder público com colaboração da comunidade. Então, aí fala da participação social, quando fala em a participação da comunidade. Aí eu peguei esse dispositivo constitucional e daí eu montei minha tese, que é a falta da educação patrimonial, que inclusive impede nessa colaboração da comunidade, ela acaba impactando todos as políticas públicas na preservação do patrimônio cultural em todos os níveis, inclusive de conservação e etc. E eu parti muito disso. Assim, nesse livro até coloquei direitos culturais, assim, bem grande, porque ele fala dos direitos culturais de uma forma ampla. Porque como é uma matéria, no fundo não é nem tão recente, mas como ela é muito pouco abordada,
existe até uma falta de uniformidade em alguns termos. Por exemplo, que tem um autor, que é o Teixeira Coelho, mas isso é algo que eu praticamente só ouvi, assim, é uma posição minoritária, que ele entende que quando fala em direitos culturais, falaria de direitos étnicos e direito à cultura seria mais amplo. Mas a maioria dos autores, eles entendem, por exemplo, que quando fala em direito à cultura, é o direito de acesso à cultura, e os direitos culturais falaria de forma mais ampla. E eu vi uma quantidade muito maior de doutrinadores nesse sentido. Eu adotei, por exemplo, então eu procurei sistematizar essa questão doutrinária dos direitos culturais, falei de algumas doutrinas que têm da Constituição como cultura, também procurei abordar assim, algumas doutrinas que têm de hermenêutica, como que entendem que existe uma doutrina do Peter Herbert, que ele entende que a interpretação constitucional, ele vai depender, a interpretação da sociedade aberta, porque ele entende que todo mundo que de alguma forma é impactado por uma norma constitucional se torna um intérprete secundário. Não vai aplicar a lei de uma forma tão direta, por exemplo, quanto quem é o magistrado ou quem está lidando diretamente com a aplicação daquela lei, mas que de forma secundária interpretava. Também, e é partícipe da regra da lei exatamente, também. Exatamente, na interpretação constitucional. Eu também utilizei um pouco. Aí a primeira parte fala muito de direitos culturais de uma forma mais geral, claro que dando uma certa ênfase nas questões do patrimônio cultural, como o que... Escuta, quando você fala o patrimônio cultural aqui, você fala só do patrimônio cultural material ou do imaterial também? Do imaterial também. Então, inclusive, falo até de... eu dou até uma abordagem histórica, porque eu falo até como nasceu o próprio conceito de patrimônio cultural. Porque antigamente, por exemplo, não se tinha essa noção que ele deveria ser protegido. Tanto que a própria Igreja do Vaticano, por exemplo, ela foi construída em cima de uma igreja de 12 séculos, que era assim, bem antiga, que não tinha, claro, assim, vamos dizer, aquela beleza, assim, era mais simples, mas ela tinha, assim, uma arquitetura greco-romana e etc. E isso era algo que não se pensava, né? E isso era algo que não se pensava. Claro que hoje, né, a Igreja do Vaticano se tornou um novo patrimônio cultural, mas eu abordo, inclusive, como nasceu a noção de patrimônio cultural, como nasceu a noção de que ele deveria ser protegido, que isso foi uma construção histórica, isso foi uma construção lenta, isso não foi algo imediato, não foi algo assim que, inclusive, nasceu na sociedade. Foi se desenvolvendo. Foi se desenvolvendo. Foi se desenvolvendo com o tempo e até as próprias noções. Que aí primeiro nasceu a noção do patrimônio cultural material e posteriormente nasceu a noção do patrimônio cultural imaterial. Que justamente ele é muito mais amplo, que aborda a dança, ele aborda música também, que é considerado um patrimônio cultural imaterial, costumes e etc. Ele é muito mais amplo. Aborda o 2, inclusive, aborda como nasceu essas noções. Eu fiz uma pesquisa bem ampla nesse aspecto, até pegando também outros... eu abordo tanto a nível internacional, essa pesquisa de como nasceu essa noção, como a nível nacional, porque eu abordo, inclusive, a geração dos modernistas, porque eles tiveram uma influência muito grande na própria legislação do patrimônio cultural, o próprio anteprojeto da lei do tombamento, do Mário de Andrade, que fez o anteprojeto, assim, que tem toda uma história com o Getúlio Vargas também. Maravilha. Mas vem cá, a gente já está terminando aqui e eu não quero terminar sem ver você tocando um pouquinho de piano. O livro está aqui, ó, mais uma vez, Direitos Culturais e os Desafios das Políticas Públicas da Proteção do Patrimônio Cultural. Ele é da editora Lumen Juris, é uma editora de direito, uma editora paulista, e ele não está à venda, você consegue, assim, entra em contato com a Larissa diz lá.
Não, é porque é possível comprá-lo tanto falando comigo quanto no site da editora. Ah, do site da... Nível nacional é possível comprar no site da editora. Lumen Juris. Lumen Juris Direito, é a editora. Falando com a Larissa lá nos normais, Instagram, essas coisas todas que a gente tem hoje, não é? Também ela dá indicação, bater papo sobre essas questões. A Larissa também está disponível para palestras remuneradas, evidentemente, sobre o tema, não é? E te agradecer muito, Larissa, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo que você faz, assim, te acompanho bastante, né? Mesmo à distância, mas estou sempre acompanhando, porque a gente vê que o mundo tem salvação, né? Quando a gente vê gente jovem assim, pensando grande, pensando alto. E eu não queria deixar essa nossa entrevista sem deixar um pouquinho da Larissa instrumentista, né? Isso que a gente vai ouvir é uma música tua que foi feita no concerto agora, no teu último concerto no Deodoro, não foi? No Arena. Foi. É uma música minha que, na verdade, eu comecei... É autoria sua. É de minha autoria. Eu comecei a compor quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Aí eu comecei a fazê-la, só que eu comecei a incrementar, a técnica melhorou, eu incrementei a música também. E, assim, meio que o diferente dela é que ela tem, assim, uma base melódica, que ela sempre tem, que é o que a define, e ela tem uma base de improviso. Então, toda vez que eu a toco, sempre tem algo de... Exatamente, ela é diferente. Eu já vi até camaleônica, é uma música camaleônica. Exatamente, ela tem uma parte de improviso. E cada vez que eu a toco, ela tem algo de diferente. Aí, no concerto, durante o meu concerto, né, aproveitei. A gente vai ouvir agora e fica aí para as tuas despedidas. Eu vou me despedindo por aqui também. Larissa, um beijão. Muito obrigada. E vamos encerrar esse nosso programa aqui ouvindo música. Vai lá, Larissa, como é o nome da música, Larissa? É a Valsa do Improviso dos Anos, porque justamente... A valsa, foi muito tempo. E ela tem esse conceito do improviso, né? Vamos lá, Valsa do Improviso dos Anos, terminando esse nosso Alagoas Acontece.